Olá, meus amados, bom dia para todos vocês, graça e paz, e a paz de Cristo repouse sobre o coração de cada um de vocês. Estamos de volta aí no nosso canal Café com Deus. Deus abençoe a sua vida. Ok, hoje eu estou de cabelo cortado, né? Mais bonitinho, cabelo cortado, a barba dá para fazer ainda, mas dá para levar. Mas nessa manhã eu quero compartilhar com vocês, amados, um texto de extrema importância, um texto totalmente atual. Toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse ela é atualizada. Mas esse texto aqui é um texto que bate exatamente com a situação que nós estamos vivenciando hoje, no século XXI, no nosso Brasil, não somente no nosso Brasil, mas em todo o mundo. Eu quero compartilhar com vocês o texto de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25 em diante. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Meus amados, nós estamos vivenciando hoje uma das crises existenciais históricas no nosso Brasil e também no mundo. Nós presenciamos aí, infelizmente, muitos óbitos, concernente aí a essa pandemia, o Covid-19. Infelizmente, nós tivemos aí muitas mortes no nosso Brasil, ok? E nós lamentamos aí pela perda, todos os familiares, que o Espírito Santo de Deus possa confortar o coração de todos aqueles que perderam seus entes queridos. Deixo aqui os meus sentimentos, deixo aqui o meu lamento, ok? Pela perda dos seus entes queridos. E devido a essa pandemia, muitas pessoas, estão aí com medo, muitas pessoas estão, ainda hoje, nos dias de hoje, estão preocupadas, estão entrando em depressões, em depressão, pessoas que estão tirando a própria vida, pessoas que, não devido somente à pandemia, mas ao desemprego que isso acarretou, muitas pessoas estão sendo induzidas a tomar atitudes que não convém tomar e acabam fazendo coisas impensadas, tirando aí a sua própria vida. Mas esse texto que nós lemos aqui, irmãos, é exatamente um texto que vai nos ajudar a entender e a como lidar com a situação da crise. Nós estamos falando aqui de ansiedade, irmãos. Aqui Jesus está tratando com seus discípulos no Sermão do Monte, e uma das lições do Sermão da Montanha de Jesus é sobre a ansiedade. Nesse texto aqui, Jesus está falando de uma ansiedade que é pecado, porque existe um tipo de ansiedade que não é pecado, é um problema psicológico, é um problema do psique da pessoa que ela passa e que precisa de tratamento, que precisa ir ao médico, que precisa ao psicólogo para se tratar. Mas há um tipo de ansiedade que também leva à depressão, que também leva ao desespero, mas esse tipo de ansiedade é um tipo de ansiedade que Jesus está combatendo aqui na vida dos discípulos. Ok? Quando nós observamos o contexto do capítulo 6, mais precisamente aí do versículo 19 em diante, Jesus está falando aqui sobre as riquezas. Jesus está ensinando aos seus discípulos que eles não deveriam acumular tesouros sobre a terra. E por quê? Porque esses tesouros sobre a terra são tesouros, são riquezas perecíveis, aonde os ladrões roubam, aonde a ferrugem consome, ok? Aonde os ladrões cavam e roubam, Mas o conselho de Jesus para os seus discípulos e para nós
é para que nós venhamos a juntar tesouros no céu. Por quê? Porque o tesouro do céu é eterno, ele não perece, é para a vida eterna. Os tesouros, as riquezas terrenas, ok, são perecíveis, elas passam, são transitórias, tá? Mas os tesouros dos céus não, ele permanece para a vida eterna. Então Jesus ele vem combatendo, né, os pensamentos que muitos tinham na época, né, de correr atrás de uma busca desenfreada pelos bens materiais. E Jesus deixa isso claro no versículo 24, quando ele diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Aí ele diz: não podeis servir a Deus e às riquezas. Isso aqui é praticamente impossível, irmãos. Servir a Deus e a mamon, ou às riquezas. Ou nós vamos nos dedicar por completo a um e abandonar o outro. Essa é mais ou menos a lição que Jesus está nos ensinando aqui. Ok? Então é praticamente impossível nós servirmos a dois senhores. Então, a pergunta aí que não quer calar é: quem é o Senhor da sua vida? Ok? Quem é o que controla a sua vida? Quem é o Deus da sua vida? É o Deus Todo-Poderoso? É Cristo Jesus, o que morreu na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue? Ou é aquilo que você tem mais de precioso aqui na terra? Os seus bens, a sua casa, os seus filhos, os seus terrenos, enfim, outras posses que você tem, que venha fazer com que você tenha um ganho. E isso, se você perder tudo isso, você fica desesperado, dando a entender que isso aí está em primeiro lugar no seu coração. Então Jesus ele vem combatendo isso, ele vem tentando, ou melhor, ele vem exortando aos seus discípulos, aos seus seguidores, desculpe, para que eles não andem ansiosos por essas coisas, ok? Para que eles não andem preocupados com o dia de amanhã, com a correria, em correr atrás de riquezas, em correr atrás de bens materiais. E Jesus ele entra no versículo 25 dizendo: olha, por isso o quê? Jesus ele está terminando de dar um ensino sobre a riqueza, e quando ele termina de dar um ensino sobre a riqueza, não tem como servir a dois senhores, ele diz: por isso, como vocês não podem servir a dois senhores, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Amados, não é essa a correria do dia a dia? Não é essa a correria de muitos, né? Não é essa a correria de muitas pessoas preocupada com o que vai acontecer o dia de amanhã? As pessoas estão fitadas no... Claro que você tem que planejar, você tem que se preparar para o futuro próximo, mas essa preparação ela não pode deixar com que o seu coração fique ansioso. Você não pode ficar desesperado pelo dia de amanhã, como se fosse: meu Deus, o que vai acontecer? Eu tenho que correr atrás disso, eu tenho que correr atrás daquilo outro, eu tenho que fazer alguma coisa pela vida do meu filho, eu tenho que colocar ele em alguma coisa, meu Deus, e isso vai trazendo certo desespero, isso vai trazendo ansiedade ao seu coração, e a consequência de tudo isso é depressão, pensamentos ruins, e aí na vida de algumas pessoas, né, levando até mesmo essa pessoa a tirar a própria vida. Por isso Jesus vem combatendo: olha, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, não andeis ansiosos pelo que haveis de vestir. A lição que Jesus nos ensina é de pararmos e refletirmos, olharmos para a natureza, para a criação, né? Para a criação, e entender que a criação ela tem alguém que cuida dela, que a criação não está ao léu, que a criação não está à deriva. A criação existe alguém, ou seja, o Criador, o Deus Criador de todas as coisas, ele não deixou a natureza só. Deus tem o controle da natureza na palma das suas mãos. E assim como Deus cuida das aves do céu, assim como Deus cuida dos animais, assim como Deus cuida da natureza, será que ele não cuidará também dos seus filhos, pela qual com as suas próprias mãos ele formou?
Então nós precisamos entender que a nossa vida, que o nosso coração precisa estar nas mãos de Deus. Nós precisamos confiar no Senhor e não nos preocuparmos ou ficarmos desesperados, correndo atrás desenfreadamente de bens materiais, de acumular tesouros aqui na terra, porque isso é perecível. Quanto mais você corre e você não consegue alcançar o seu objetivo, mais ansioso você fica. E o conselho de Jesus é: não andeis ansiosos. E é interessante, amados, que o livro dos Salmos, ele é rico, né? Ele é rico em nos fazer confiar no Senhor em momentos de crise. O Salmo 37, versículo 5, eu quero ler para vocês rapidamente, Salmos de número 37, versículo 5, um salmo muito conhecido, né? Salmo 37, versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Olha o texto paralelo com Mateus 6, 25 em diante. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar o caminho é o quê? Entregar toda a sua vida, entregar todas as suas preocupações, entregar toda a sua ansiedade. Coloque nas mãos do Senhor. Coloque nas mãos de Deus, confia nele. A palavra confiar, do grego pistis, fé. Tenha fé no Senhor, confia no Senhor, que essa crise ela vai passar na sua vida. Não fique ansioso, não fique desesperado com o que vai acontecer. Não fique ansioso pelo que vai acontecer amanhã, se você vai ficar empregado ou desempregado. Eu sei que é difícil, mas quando nós confiamos em Deus, quando nós colocamos a nossa fé em Deus, isso não se torna difícil, porque para Deus nada é impossível. Olha também o Salmo de número 55, versículo 22, que diz assim, 55, 22, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Olha mais uma vez a confiança aí, irmãos. Quem confia no Senhor não fica ansioso pelo que vai acontecer amanhã. Quem confia no Senhor não fica desesperado pelo amanhã. Quem confia no Senhor vive o agora, como se o agora fosse o último dia da sua vida. Então viva o agora. O momento que Deus está te dando é agora. Confie o teu caminho ao Senhor. E aí o Salmo de número 125 diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Olha mais uma vez a confiança em Deus. Quem confia no Senhor não se abala diante da crise. Quem confia em Deus não fica ansioso diante da crise. E aí o apóstolo Pedro, na sua primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, versículo 6 e 7, né? 1 de Pedro 5, 6 e 7 diz assim, olha só: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra lançar é lançar uma carga sobre uma outra pessoa, né? Então, o que o apóstolo está nos ensinando aqui? Que nós temos que lançar toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, toda a nossa crise nas mãos do Todo-Poderoso Deus, confiando que Ele nos sustentará, que Ele cuidará de nós. Amados, que nesse momento de crise que o Brasil está atravessando, que você não fique ansioso, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, lance sobre ele toda a sua ansiedade e ele cuidará das nossas vidas. Deus abençoe a sua vida, curte o canal aí, clique aí, se inscreva, compartilhe o vídeo, em nome de Jesus. Amém.